submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento do navio brasileiro Cairu. Se o Brasil eventualmente entrar em uma guerra, o Código Penal Militar prevê execuções por fuzilamento como punição para crimes como traição, covardia, rebeldia, desobediência contra a hierarquia, deserção e abandono de posto. O genocídio, roubo ou extorsão em zona militar também são crimes passíveis de aplicação dessa pena. Controle da comunicação. Durante o chamado estado de guerra, o governo brasileiro pode optar por passar o controle de todas as redes de comunicação, incluindo rádios e TV, para o Exército, que neste caso poderia explorar a programação de forma conveniente para os assuntos da guerra. Além disso, todos os cabos submarinos e redes de telefonia ficariam sob controle do Exército. Reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. Quem é que usa Você não poderia recusar a convocação para a guerra. Embora o alistamento para servir o Exército seja obrigatório aos 18 anos, são raros os casos dos que são chamados contra a sua vontade. O mesmo não se aplicaria em tempos de guerra. Qualquer um com mais de 18 anos, até uma idade que é determinada pelo governo, deverá servir, a menos que tenha um bom motivo, como doença ou inaptidão. Os que não se apresentarem podem ser punidos pela lei militar. Isso significa que todo civil é um potencial soldado que pode ser chamado para defender o país. Neste vídeo falaremos sobre uma dúvida muito frequente quando o assunto é Getúlio Vargas e a Força Expedicionária Brasileira que combateu na Segunda Guerra Mundial. Afinal, por que Vargas desmobilizou a forte e experiente FEB no fim da guerra e em tempo recorde? Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o Brasil afirmou logo a sua neutralidade no conflito com Getúlio Vargas, que naquela época estava no poder desde 1930, tensionando manter relações amistosas, tanto com as forças do eixo como com os aliados. No entanto, apesar de Vargas ter uma certa afinidade com as ditaduras nazifascistas europeias, principalmente pelo fato do governo de Getúlio Vargas ser, naquela época, uma ditadura autêntica, o Brasil começou aos poucos a se alinhar com os Estados Unidos, principalmente na vertente econômica e comercial, com o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, tratando de se aproximar do nosso país para garantir as ricas e importantes matérias-primas para o seu esforço de guerra, com destaque para a borracha, principalmente após os Estados Unidos terem perdido as suas colônias no Pacífico, produtoras dessa vital matéria-prima. Para garantir a ajuda brasileira, Roosevelt ofereceu grandes vantagens, como por exemplo, a construção de uma siderurgia, com a Companhia Siderúrgica Nacional se firmando como a primeira siderurgia do Hemisfério Sul e uma das maiores do mundo quando foi inaugurada nos anos 40. Com tantas vantagens, Getúlio Vargas lançou-se a 100% no apoio ao esforço de guerra dos Estados Unidos. Com isso atraindo a ira de Hitler, que com o objetivo de atrapalhar o envio de matérias-primas tão importantes do Brasil para os Estados Unidos, ordenou que os seus submarinos atacassem e afundassem navios brasileiros, sempre que se suspeitasse que estivessem transportando bens para os Estados Unidos. Como resultado dessa ordem, entre março de 1941 e agosto de 1942, 21 navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães, resultando na morte de centenas de cidadãos brasileiros, na sua maioria civis. Com tantos navios afundados, não restou outra alternativa a Getúlio Vargas a não ser declarar a guerra à Alemanha e à Itália no dia 22 de agosto de 1942. Naquela época, as Forças Armadas brasileiras eram terrivelmente obsoletas, principalmente na área da mecanização. Mas, graças a uma forte ajuda norte-americana, envolvendo a entrega de meios mecânicos avançados e também a nível do treinamento, com a formação de dezenas de bravos e talentosos pilotos de caça, o nosso país conseguiu recrutar, treinar e enviar para a Europa, em apenas 2 anos, o impressionante número de quase 26 mil combatentes.
Os nossos pracinhas, como ficaram carinhosamente conhecidos, desempenharam as suas funções com bravura e louvor, ao ponto do comando das forças aliadas na Europa oferecer ao Brasil uma participação importante na força de ocupação da Áustria, o país onde nasceu Adolf Hitler. No entanto, para surpresa do mundo, Getúlio Vargas recusou essa honraria, ordenando, no dia 6 de junho de 1945, menos de um mês após a rendição alemã, que todos os pracinhas destacados na Europa retornassem imediatamente para o Brasil para a desmobilização. Essa desmobilização relâmpago apanhou os pracinhas de surpresa, com os primeiros começando a chegar ao Brasil logo no mês de julho. Foram poucos os desfiles de vitória, com os pracinhas, conforme chegavam, sendo imediatamente espalhados pelo país, de volta aos seus comandos militares de origem. Esses militares, que tão heroicamente lutaram na Europa, foram abandonados pelo regime de Vargas, que não se preocupou seriamente em aprovar nenhuma política pública para a reintegração à sociedade civil desses milhares de heróis brasileiros. Não foram sequer atribuídas pensões completas aos veteranos de guerra, com os feridos, alguns deles com marcas horríveis, sendo abandonados pelo governo. O motivo principal para essa desmobilização em tempo recorde e para o descaso com os nossos veteranos foi o receio de Vargas de que esses combatentes, que por longos meses combateram regimes ditatoriais na Europa, trouxessem para o Brasil ideais democráticos que seriam muito prejudiciais para o seu regime. Ao fazer isso, Getúlio Vargas desperdiçou toda uma grande e inestimável experiência de combate acumulada pelos nossos veteranos. Uma experiência que teria sido muito importante para a manutenção de forças armadas fortes e modernas no Brasil no período do pós-guerra. E tudo isso apenas para tentar manter uma ditadura que, apesar dos seus esforços, acabaria por cair no dia 29 de outubro de 1945.